Começando agora o Web Rádio Espiritismo no ar. Bom dia, o Espiritismo está no ar. E, neste momento, junto a você que nos acompanha, emitimos vibrações de paz, de luz, de harmonia, que esteja envolvendo a todos nós. Esse programa conta com a sua participação, através do chat, fazendo comentários, observações, perguntas. É muito importante divulgarmos a doutrina espírita. E o programa ele é mais exibido através do YouTube, à medida em que ele é compartilhado, que você dá o like, que você faz seu comentário. Isso é muito importante. Trouxemos do livro Vinha de Luz a mensagem Fé, trazida pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. E nela extraímos uma parte que nos chamou mais a atenção, quando o benfeitor nos diz: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. A lição do Evangelho é semente viva. Momento de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. A mensagem de hoje tem o título Vibrações, do livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier, e essa mensagem ela é ditada pelo Espírito Emmanuel, que assim nos convida a refletir. Entendendo-se o conceito de vibrações no terreno do espírito, por oscilações ou ondas mentais, importa observar que exteriorizamos constantemente semelhantes energias. Disso decorre a importância das ideias que alimentamos. Em muitas fases da experiência terrestre, nos desgastamos com as nossas próprias reações intempestivas ante a conduta alheia, agravando obstáculos ou ensombrando problemas. Se nos situássemos, porém, no lugar de quantos nos criem dificuldades, estaríamos em novo câmbio de emoções e pensamentos, frustrando descargas de ódio e violência, angústia ou crueldade que viessem a ocorrer em nossos distritos de ações. Experimenta a química do amor no laboratório do raciocínio. Se alguém te fere, coloca-te de imediato na condição do agressor e reconhecerás, para logo, que a compaixão deve envolver aquele que se entregou inadvertidamente ao ataque para sofrer em si mesmo a dor do desequilíbrio. Se alguém te injuria, situa-se na posição daquele que te apredeja o caminho e perceberás, sem detença, que se faz digno de piedade
todo aquele que assim procede, ignorando que corta na própria alma, induzindo-se à dor do arrependimento. Se te encontras sob o cerco de vibrações conturbadoras, emite em ti mesmo aquelas outras que se mostrem capazes de gerar vida e elevação, otimismo e alegria. Ninguém susta golpes da ofensa com pancadas de revide, tanto quanto ninguém apaga fogo a jorros de querosene. Responde a perturbações com a paz. Ante o assalto das trevas, faze luz. Se alguém te desfecha vibrações contrárias à tua felicidade, endereça a esse alguém a tua silenciosa mensagem de harmonia e de amor, com que lhes desejes felicidade maior. Disse-nos o Senhor: batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Este mesmo princípio governa o campo das vibrações. Insiste no bem, e o bem te garantirá. Agenda: Web Rádio Espiritismo no ar, trazendo notícias do movimento espírita. A SEEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, situado à rua Avenida Leudo de Pontes Valença, 440, na cidade Jardim, realizará na sua sede no próximo domingo, dia 6 de julho, no horário das 9 horas às 16 horas, o 23º ENARGE, Encontro de Áreas Geográficas, promovidas pela Comissão Estadual do Espiritismo. Esse evento terá como tema central o Livro dos Espíritos. A palestra de abertura do evento será com Danusa Lima, de Itapsuma. Ela abordará o tema A Importância do Livro dos Espíritos para a Humanidade. Haverá também um momento de arte com Fabinho Duarte e 4 oficinas que serão trabalhadas ao longo do evento. A primeira delas com Edson Roberto, que abordará o tema das causas primárias. A segunda com Robson Santos, que abordará o mundo espiritual ou dos espíritos. A terceira com Ricardo Magalhães será sobre as leis morais. E a quarta oficina, que será com José Soares, que aqui vos fala, que apresentará a temática Esperanças e Consolações. Esse evento é aberto a você, trabalhador, você que simpatiza bem com a doutrina espírita, todos estão convidados a participar. A entrada é gratuita e, como dissemos, será na sede da SEEC aqui em Caruaru. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação, continuação. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos materiais, nada vos toca.
pois que recebeste na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e o anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aqueles que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar as dos outros, a receber atenuada impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme, a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. O suicídio e a loucura, a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o haveriam desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Endereços de instituições espíritas. Centro Espírita Mensageiros do Cristo, localizado na Rua Antônio Gameleira, número 186, Centro, São Joaquim do Monte. Reuniões públicas, domingos, às 4 horas da tarde. Núcleo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, localizado na Vila Manuel de Souza Leal, bairro Goiabeira, em Vertentes. Reuniões públicas terças às 7h30 da noite. Endereços de instituições. O Livro dos Espíritos. Questão 926.
criando novas necessidades. A civilização não constitui uma fonte de novas aflições. Resposta dos espíritos. Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Há muitos desenganos, se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso então virá. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta se suportar com coragem. Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20, lemos: Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E o Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, comenta essa passagem bíblica na mensagem Alegria Cristã, e que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel assim nos escreve através do Chico: nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os: na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se o Evangelho, um conjunto de notícias dolorosas, um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos, salvadores da política e da ciência, na crosta planetária, receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois por tempo indeterminado.
atirando aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Endereços de instituições espíritas. Centro Espírita Caminho de Libertação, localizado na Rua Severino Antero de Lira, número 335, bairro Dona Dom, localizado na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Reuniões públicas domingos e quintas às 8 horas da manhã. Centro Espírita Allan Kardec, localizado na Rua Severino Ramos, número 269, Centro, São Caetano. Reuniões públicas segundas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Web Rádio Espiritismo no ar. Apresentação Soares e Silmara. Então, estamos na segunda parte do programa, que conta com a sua participação. Perguntas, observações, é muito importante para que esse vídeo esteja sendo mais compartilhado através das redes sociais. Queremos, outra vez, destacar esse importante evento que teremos em nossa cidade no próximo domingo, na SEEC, na Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. É o 23º ENARGE, Encontro de Áreas Geográficas. É um evento promovido pela Comissão Estadual de Espiritismo. E será na sede da SEEC, que é na Avenida Leudo de Pontes Valença, 440, no bairro Cidade Jardim. O evento começará às 9 horas da manhã até às 16 horas. Contará com a palestra de abertura com Danusa Lima, de Itapsuma. Ela abordará o tema Importância do Livro dos Espíritos para a Humanidade. Em seguida, haverá 4 oficinas trabalhadas com base no Livro dos Espíritos. A primeira delas, com Edson Roberto, das Causas Primárias. A segunda, do Mundo Espiritual dos Espíritos, com Robson Santos. A terceira, As Leis Morais, com Ricardo Magalhães. E a quarta, Das Esperanças e Consolações, através de José Soares, que está aqui falando com vocês. Então, esse evento é aberto a você que se interessa pela doutrina espírita, que deseja se habilitar melhor na sua divulgação, esteja aí conosco. Silmara, dê uma olhada aí como está o nosso chat e sigamos em frente. Vamos dar o nosso bom dia ao nosso amigo aqui, José Orlando, que chegou aqui cedinho. Bom dia, muita paz para todos. Que assim seja. José Orlando é do Gemafim, que fica localizado em Cupira. Inclusive, hoje tem reunião pública às 16 horas.
Então, todos que moram ali na região estão convidados. Bom dia ao nosso amigo Antônio. Bom dia, Antônio. Bom dia. Bom dia ao nosso irmão, que está sempre também conosco aqui, o Kleber. Bom dia, doce paz do Mestre Jesus entre nós. Assim seja. E bom dia também ao nosso amigo querido Josélio. Bom dia. Soares, no momento, não tem nenhuma pergunta. Vamos, então, às perguntas que trouxemos com os temas relacionados no dia de Correto. hoje, né? Como devemos proceder para adquirirmos a fé viva? Emmanuel, na mensagem de abertura do programa, a mensagem Fé, que faz parte do livro Vinha de Luz, nos chama a atenção sobre os procedimentos para adquirirmos, para termos uma fé viva. E ele considera importante percebermos isso como a sublime virtude. Então, a fé, para ser conquistada, trabalhada como sublime virtude. E ele diz assim: é construção do mundo interior e de que cada um de nós deve funcionar como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Então, é interessante quando Emmanuel, esclarecendo bem a questão da fé, começa dizendo que, olha, ela não cresce no coração miraculosamente. É preciso trabalhar por adquirir. E ela se efetiva na vivência, na prática do que nós aprendemos no Evangelho com Jesus. Então, ela não é, Emmanuel volta a dizer, serviço de menor esforço. Ela exige trabalho, vontade ativa, na vivência do conhecimento libertador trazido a nós por Jesus e renovado através da doutrina espírita. Então, que busquemos essa fé, que é uma fé, importante lembrar, diferenciada apenas daquela que nos é apontada como baseada na lógica e na razão, que é alicerce, por demais importante, para esse segundo passo da fé, que é a da vivência daquilo que aprendemos, usando o entendimento, a razão, a lógica, através da revelação espírita. Busquemos, então, essa sublime virtude apresentada a nós por Emmanuel. Silmara quiser acrescentar algumas observações, e volte aí a dar uma olhada no chat e prossigamos as perguntas. E a fé nos convida a colocar em prática justamente nos momentos em que nós somos chamados, né? Não só é fácil dizer assim, quantas vezes a gente escuta alguém dizer assim, eu tenho fé, eu tenho muita fé, mas na hora ali do teste é que vai saber se realmente tem fé, porque muitos se desesperam e dizem que não merecia isso, né? Que Deus é injusto, que não merecia estar passando por essa situação. E assim como todas as virtudes que nós somos chamados a exercitar, a fé também é um convite. Não adianta dizer assim, eu tenho, por exemplo, né? Eu tenho paciência, mas não consegue exercitar a paciência ainda dentro de casa, no trânsito, na rua. Então, é um exercício. E a fé é também um exercício. A fé viva é um exercício.
Mesmo diante de situações difíceis, entender que está passando por aquela situação porque tem algo a aprender, é perguntar o que isso está querendo me dizer, né? O que eu tenho que aprender com ele? Na realidade está tudo certo. Se eu estou passando por esse problema, por essa situação, é porque há uma razão e eu tenho que aprender com ela. Está tudo certo, eu confio em Deus que tudo irá se resolver. Então, é colocar em prática, a fé viva é colocar em prática, é vivenciar, vivenciar a fé em toda e qualquer situação. E aqui, Soares, nós temos uma pergunta do nosso irmão aqui que chegou, André Luiz. Bom dia a todos, bom dia, meu amigo. Que bom contar com você aqui novamente. E ele diz: a dismorfobia pode ser um processo obsessivo, Soares? A dismorfobia é considerada como um transtorno corporal, é uma condição de saúde mental caracterizada por uma preocupação excessiva com um ou mais defeitos percebidos na aparência física, que podem ser pequenos ou imperceptíveis para os outros, mas que a pessoa passa a dar um exagerado valor, uma exagerada importância, a ponto de se transformar num transtorno. De fato, nós aprendemos na doutrina espírita que a presença dos espíritos, a interferência deles em nossa vida é constante, mas, sobretudo, nos estados mórbidos de doenças, quer físicas, quer emocionais, quer na área dos transtornos mentais. Então, o toque, os transtornos como a síndrome do pânico e tantos outros têm o seu ponto de interseção em relação ao mundo espiritual. E é preciso, claro, dentro da área da medicina, buscar a terapia, o tratamento que é oferecido como bênção e misericórdia de Deus através dos médicos e profissionais da saúde. Mas, ao mesmo tempo, concomitante a isso, buscar o amparo, a ajuda espiritual. Então, para esse transtorno, também o esclarecimento, a assistência, a participação numa casa espírita, através do passe, da água fluidificada, são meios terapêuticos que vão trabalhar em conjunto com aqueles oferecidos pela psicologia, pela psiquiatria ou qualquer outra área de tratamento médico que a criatura humana tenha. Então, de fato, é identificável, é realidade a interferência espiritual obsessiva, doentia, também nesse transtorno. Isso, e Kardec deixa muito claro, né, em O Livro dos Espíritos, quando ele faz ali a classificação dos graus, dos níveis de obsessão, que causam aí diferentes sintomas, né, cada grau tem diferentes sintomas, gerando, muitas vezes, comportamentos estranhos e repetitivos. Então, é como o Soares falou, a importância da busca pelo tratamento médico e o tratamento espiritual, porque é preciso reequilibrar, né? Para que esses sintomas, esses desequilíbrios aí possam ser cessados. No momento não tem nenhuma pergunta, Soares. Outra pergunta? Vamos lá. Então,
Vamos lá. Soares, por que o Espiritismo é um grande preservativo contra o suicídio e a loucura? Esses dois pontos do comportamento humano, que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos traz diretrizes e orientações muito importantes acerca de como o Espiritismo ele é um preservativo contra o suicídio e a loucura. E nos é dito assim: a calma e a resignação auridas, recebidas da maneira de considerar a vida terrestre, a confiança no futuro, que nos é apresentada pela doutrina espírita, nos dá ao espírito uma serenidade, que é o melhor, o maior antídoto contra a loucura e contra o suicídio. Porque as maiores causas desses dois grandes infelicitadores na experiência humana está na comoção, no sofrimento emocional intenso causado pelas vicissitudes, pelas mudanças dramáticas que a experiência humana muitas vezes apresenta. E na medida em que nós já vamos percebendo a vida aqui na Terra como uma grande escola, um grande aprendizado, e percebendo que a nossa verdadeira natureza é espiritual. Nós estamos, como diz o apóstolo Paulo, como forasteiros aqui na Terra, num país que não é a nossa pátria, pois a nossa realidade maior é a do espírito. Então, perceber a vida sob essa ótica é o grande preservativo que nos é propiciado pela doutrina espírita. Silmara, dê uma olhada aí também no nosso chat depois, puder Chegou uma complementar aí. pergunta. Temos Chegou uma outra? pergunta aqui. Temos do Kleber. Mesmo aquelas pessoas que passam rápido nas nossas vidas, colegas de trabalho, vizinhos, companheiros de instituição de ensino, são relações pré-programadas ou são encontros do acaso? Nós aprendemos com a doutrina espírita que as situações que vão causar maior impacto na experiência reencarnatória do espírito, na família, no trabalho, na vida social, durante a sua encarnação, aqueles fatos que vão causar maior impacto na experiência, eles, muitas vezes, são alvo de escolhas, da participação do próprio espírito encarnado. Por outro lado, grande parte dos espíritos que estão ainda em fases de pré-amadurecimento espiritual, que ainda estão muito envolvidos em desequilíbrios, têm, através dos espíritos benfeitores, um direcionamento para determinados tipos de provas e de situações necessárias ao seu crescimento espiritual. Mas sempre é importante lembrar que, através do livre-arbítrio, da liberdade que o espírito tem de fazer escolhas, ele tanto altera programações quando está encarnado, como também quando está desencarnado. Porque o livre-arbítrio é a possibilidade voluntária nossa de fazer escolhas que não estavam pré-determinadas, podendo ser escolhas positivas ou não, mas que nós sempre estamos atuando nessas deliberações de tal forma que
precisamos sempre estar atento à responsabilidade individual que cada um de nós temos, para não atribuir ao destino, ao tipo de trabalho, à família que tem, situações provacionais que muitas vezes são resultado do descuido ou da má vontade nossa. Então, concluindo essa resposta, está bem cientes de que a todo momento, em toda situação, nós podemos fazer mudanças, mas que, independente disso, está preservando e atento à responsabilidade que é nossa, é muito importante. Silmara, É isso quiser aí. acrescentar, senão O não há. acaso não existe, né? Tudo tem uma razão de ser, como não existe o nada. Então, nós não temos mais nenhuma pergunta e estamos chegando ao final do nosso programa, agradecendo imensamente a cada um pela participação. Agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus, que ele possa envolver a cada um que aqui esteve em suas bênçãos de luz, abençoando os seus lares, que possamos ter um domingo de muita paz e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Não Pois não, esqueça Suárez? de compartilhar Olha só, a muito bem. participação sua que nos acompanhou, de compartilhar nas redes sociais, no Isso. Facebook, porque o programa está sendo transmitido no YouTube, você pode compartilhar no Uhum. Facebook e ser um participante ativo junto a nós na divulgação da doutrina espírita. Tá Um vendo aí? ótimo domingo. Recado dado. Compartilhem. Até lá.